hoje nós recebemos aqui no estúdio a médica gastro, doutora Luana Souto, gentilmente atendendo o nosso convite. Doutora Luana, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada, tudo bom? Boa tarde. Diverticulite, chamei aqui no início do Balanço Geral, muita gente já fazendo pergunta, né, para entender um pouco mais o que é essa doença. Quando a gente fala de estômago, né, tem muita coisa, né, que às vezes acaba confundindo a cabeça das pessoas, mas de fato, né, a diverticulite, o que é isso, hein, doutora Luana? Na verdade, isso é uma doença do intestino, né? Então, são saliências que podem se formar como se fosse um enfraquecimento da parede do intestino, né? E aí forma uns saquinhos para fora, e aí esses saquinhos podem acumular fezes ali, a gente chama de fecalito, porque são né, fezes pequenininhas, e podem inflamar. Então, a diverticulite é uma inflamação do divertículo. Agora, para o leigo é muito difícil, né? Você está no dia a dia, eu estou com azia, mas tudo é azia, né? Estou com azia, estou com uma indisposição, mas eu acho que de fato pode ser qualquer coisa, né? Quando a gente fala realmente do estômago, né? Isso. O estômago ele vai dar esses sintomas de azia, empachamento, tudo. Quando a gente está falando de diverticulite, aí os sintomas é um pouquinho mais embaixo, né? Porque o intestino fica mais lá embaixo. Então eu vou ter uma dor abdominal que às vezes ela é mais localizada do lado esquerdo, que é o mais comum das crises de diverticulite. Às vezes eu vou ter intestino mais preso, eu posso ter sangramento nas fezes. Quando realmente está inflamado, eu vou ter febre, taquicardia, né? Então já tem uns casos um pouquinho mais complicados. Então esses sintomas aí tudo leva a crer que pode ser então a diverticulite. Isso. E o tratamento, como é que é? Primeiro a gente tem que ter certeza que a gente diagnostica principalmente fazendo tomografia, né? Que é um exame de imagem que vai nos mostrar se realmente existe aquela inflamação ou não. E se é um quadro não complicado ou complicado, porque a diverticulite ela pode ser tanto tratada em casa, com dieta, repouso, hidratação. Às vezes ela precisa de antibiótico e às vezes ela precisa de cirurgia, quando ela já está com um abscesso, que é tipo uma bola de pus ao redor, ou quando ela está perfurada, e aí né, é uma cirurgia de urgência. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, lógico. Aqui a gente está falando superficialmente, né? Então não dá para seguir a risca aí o que você está sentindo. Agora, para chegar nesse ponto de ter a diverticulite, aconteceu alguma coisa no caminho, uma alimentação não muito adequada, enfim, doutora Luana? Então, existem fatores de risco, né, para tanto a doença diverticular quanto as crises de diverticulite. O que é mais, assim, certo na literatura é dieta rica em fibra. Então, quanto mais a gente comer fibra, menos a gente vai ter a chance de complicações relacionadas à doença diverticular. Chances mais remotas. Exatamente. Um outro índice que é bem interessante, teve um estudo que mostrou que quem come carne vermelha em excesso, digamos mais do que 2 vezes por semana, tem 25% mais chance de ter diverticulite do que quem não consome. Então é um alimento inflamatório, né? Entendi. E além, fora isso, claro, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo. Aí um acúmulo de situações, né? Vamos ver quem está participando com a gente aqui, doutora Luana, olha só. O Valério, obrigado Valério pela pergunta. Diverticulose e diverticulite são semelhantes quanto aos sintomas? É pergunta do Valério, doutora Luana. Bem interessante. A diverticulose, o que é? É você ter o divertículo. E aí, às vezes, você vai ter uns sintomas, a gente diz que é oligossintomático. Às vezes eu tenho uns estufamentos, umas dores abdominais, é um quadro mais brando, né? A diverticulite, não. Aí eu já estou pensando num quadro, uma dor intensa, aguda, como eu te falei, pode ter febre. E aí são quadros que normalmente vão precisar levar o paciente para um atendimento médico de urgência, né? Então, basicamente, a diferença a diverticulite é uma inflamação aguda da diverticulose. Entendi. Mais uma? Vamos lá, quem está participando com a gente é a Ana. Já tive divertículo na bexiga. É tratável? É a pergunta da Ana, doutora. Então, o que acontece? Divertículo, essa saliência que se forma pode acontecer em vários lugares. Então, eu posso ter... É perceptível essa saliência? Não. Ou é algo interno? É interno, né? Tá então, eu posso ter na bexiga, como foi o caso dela, posso ter no intestino, que hoje a gente está falando sobre intestino, eu posso ter divertículo no duodeno, né? Então, assim, divertículo, o que é? É um enfraquecimento da parede de algum órgão que vai formar esse saquinho para fora. Então, no caso dela, ela tem na bexiga, eu não sou especialista de bexiga, mas a gente sabe que pode sim ter tratamento para ajudar no caso dela. Sem dúvida. Dá mais uma para a gente encerrar aqui, deixa eu ver. A Marlene, é verdade, doutora Luana, que quem tem diverticulite não pode comer grãos ou sementes, tipo do tomate? Isso aí é um mito,
na verdade, né? Existia muito tempo, a gente imaginava por quê? Como é um buraquinho, você pensa, vai ficar preso ali. Mas eles fizeram estudos recentes, randomizados, mostrando que não existe essa relação. O que eu vejo na prática é que eu tenho alguns pacientes meus que têm gatilhos alimentares para as crises. Às vezes é uma pimenta, às vezes é um fruto do mar, enfim, mas não tem nada comprovado em relação a grãos e sementes. Entendi, muito bem. Espero que tenhamos ajudado com esse assunto tão importante também, com a doutora Luana Souto, hoje ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Muito obrigado por ter participado, né? Volte sempre. Fico à disposição.